Meus irmãos, paz do Senhor a todos, mais uma vez, rendemos graças a Deus por essa rica oportunidade de compartilhar com os irmãos a leitura bíblica diária das lições da Escola Bíblica Dominical. Nesse terceiro trimestre, estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Neste domingo estaremos meditando na lição de número 4, com o tema A Construção do Templo enfrentou oposição. A leitura diária que estaremos meditando hoje é da sexta-feira, Neemias capítulo 4, versículos 15 a 18. A precaução que vence a resistência. Estaremos utilizando a versão bíblica Almeida Revista e Corrigida. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas, e os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Amados irmãos, sabemos que a nossa lição ela vem seguindo a sequência de fatos, e nós vimos na lição anterior que o altar ele foi levantado para o culto ao Senhor. Agora nós vemos nesta lição o povo de Israel lançando os alicerces do templo. O autor da lição, ele sugere, para que tenhamos uma visão ampla com relação à oposição, a leitura de Neemias, capítulo de número 4. E nós vemos neste fato histórico e bíblico que Neemias, ele possuía vários inimigos. Os inimigos, eles usaram formas variadas para dificultarem a reconstrução dos muros. No caso de Esdras, na lição em apreço, os inimigos, eles operaram de formas variadas. O interessante é que eles usaram de falsidade. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Esdras, capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2, diz assim: os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias e disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a ele desde o tempo de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou morar aqui. Observe que eles utilizaram do artifício da falsidade, com a conversa de que somos todos irmãos e que servimos ao mesmo Deus. Eles tramavam uma armadilha no meio do povo. Eles queriam se infiltrar no meio da construção. O interessante era que depois deles se infiltrarem, eles desviariam os fracos e atacariam a liderança.
Neemias, Esdras, capítulo 4, versículo 4, diz que eles forjaram aliança. Observe o texto bíblico. Então, a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Eles forjaram a aliança para desmotivar o povo. Eles provocaram desânimo, como nós vemos aqui no versículo de número 4. Eles puseram medo neles, a fim de parar a construção. Semearam a inquietação. Esdras, capítulo 4, versículo 5. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que esses atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. Eles usaram de violência, eles usaram de mentira e de calúnia para parar a construção do templo. Observe que Esdras, ele enfrentou várias dificuldades, vários problemas. A semelhança do texto que lemos, como leitura bíblica diária no livro de Neemias. Observe que Neemias, ele foi ameaçado constantemente. Zombaram de Neemias, desencorajaram o povo, fizeram com que o povo tremesse. Mas o que nos chama a atenção é que Neemias, servo de Deus, ele era um homem convicto. Ele sabia quem o havia chamado para a construção daquela muralha. Observe que Neemias, ele agora utiliza a precaução para que a obra de Deus ela não parasse. E o autor da lição, ele utilizando o termo precaução, que na língua portuguesa nós observamos que é um substantivo feminino, que tem o sinônimo de prevenção, conforme o dicionário de língua portuguesa Aurélio. A ação antecipada feita para evitar ou para prevenir um mal ou algo ruim. Precaução também é sinônimo de prudência, característica da pessoa precavida, de quem age com cautela e cuidado. Observe que Neemias, ele precisava ser um homem cauteloso, ele precisava ser um homem convicto daquilo que ele estava fazendo. Então ele precisava ser um homem precavido, um homem prudente, um homem que simplesmente tomaria o cuidado para que a obra de Deus ela não parasse. Então observe que a precaução de Neemias, falando com o povo e dizendo assim, olha, quem me mandou para cá foi Deus. E Deus, ele é o dono desta obra. A obra não vai parar. E se alguém tentar parar a obra, Deus pelejará por nós. Observe o versículo de número 14 da leitura, que diz assim, versículo 14, e olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. O povo precisava entender que Deus é grande, Deus é terrível, e o povo precisava compreender que precisariam fazer a sua parte, deveriam colocar a mão na massa e fazer a obra de Deus. Observe em um dos comentários de Wisby, ele fala a respeito disso,
E ele diz assim, olha, Neemias sabia que não poderia interromper as obras toda vez que ouvisse um rumor diferente, de modo que criou um plano de defesa a fim de resolver o problema. Metade dos homens trabalharia nos muros, enquanto a outra metade ficaria de guarda. Providenciou para que os que carregavam materiais também estivessem armados, e para que os trabalhadores nos muros levassem espadas consigo. Desse modo, o trabalho não seria interrompido, e os trabalhadores estariam prontos caso o alarme soasse. O homem que tocava a trombeta ficaria perto de Neemias, para que o alarme fosse dado imediatamente. O povo estava preparado para lutar, mas perceberam que era Deus quem lutava com eles e que somente o Senhor poderia lhes dar a vitória. Entenda, meu irmão, meu amigo que está nos acompanhando nesta sequência da Escola Bíblica Dominical. Não basta construir o muro. Também devemos estar vigilantes para que o inimigo não o tome de nós. Neemias, ele teve esse cuidado. Disse, olha, nós estamos construindo o muro e nós não podemos vacilar. O inimigo, ele é astuto, ele é sagaz, ele é feroz, mas Deus está conosco. E quando eles souberam que Neemias havia armado o povo e espalhado eles por todos os lugares da muralha, eles aquietaram-se e mudaram de estratégia. Entenda, meu amado irmão, Deus, quando ele nos dá estratégia, o inimigo, ele fica surpreso, porque ele não espera que a gente, ou que nós, tenhamos uma atitude ofensiva para nos defendermos dos seus ardis e ataques. Deus está conosco. Deus está conosco. O inimigo vai recuar e Deus vai ser glorificado em nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.